Semanas atrás eu disse, gravei um vídeo que eu sou a favor da redução da jornada, mas não do jeito que estão tentando fazer. Aí muita gente me perguntou: "Tá, César, mas o que exatamente tu acha que vai dar errado?" Então resolvi gravar esse vídeo para responder isso. Não com opinião, mas com conta. Senta aqui comigo. Esse debate tem dois lados que simplesmente não se falam. Um diz que reduzir jornada vai melhorar a vida do trabalhador, o outro diz que vai quebrar empresa. Os dois estão falando de consequências, mas ninguém está falando de onde essas consequências vão bater primeiro. Antes de entrar em números, eu preciso falar de algo que está destruindo esse debate antes dele começar, que é o rótulo. Quem discorda da redução de jornada está sendo chamado de escravagista, de aproveitador, de desumano. E eu quero aqui te pedir um exercício rápido. Imagina o cenário inverso. Imagina que estivesse em debate uma lei que aumentasse a jornada de trabalho e que todo mundo que discordasse fosse chamado de vagabundo, de preguiçoso, de acomodado. Isso seria aceitável? Não. Então, por que é aceitável no sentido contrário? Rótulo não resolve problema. Rótulo cria defesa e cria ataque. Afasta quem poderia contribuir e até mesmo contamina quem ainda estava formando uma opinião. E no final, o debate fica preso nessa guerra de etiqueta que nada tem a ver com a vida real de quem trabalha. Estou aqui para fazer a conta, que é exatamente o que esse debate ainda não fez. Para entender o tamanho dessa conta, a gente precisa saber de onde ela vem. A CLT ela foi criada em 1943. 1943. Mais de 80 anos atrás. Num Brasil completamente diferente, uma economia completamente diferente, num mundo completamente diferente. Em 1943 não existia internet, não existia home office, não existia aplicativo de entrega, não existia trabalho remoto, não existia economia de plataforma. A forma de trabalhar mudou. A dinâmica da vida mudou. O comportamento das pessoas também mudou. Então eu concordo, a CLT precisa mudar. Mas não só na jornada, em tudo. E aqui tem um detalhe que pouco a gente está falando com clareza. Essa PEC, ela não é uma lei comum. Ela é uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Nós estamos falando de uma mudança na Constituição Federal. Não é um decreto, uma portaria, uma lei ordinária, mas é a Constituição. E agora, no mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou essa mudança em 2 turnos seguidos. E foi uma votação esmagadora a favor do projeto. E eu respeito o resultado. Mas respeitar o resultado não é a mesma coisa que ignorar o processo. Porque nós estamos mexendo na Constituição Federal. E no calor da emoção das redes sociais, e sem um único estudo econômico de impacto econômico do Banco Central, sem um estudo do Ministério da Fazenda, e quando o Congresso vota a favor de algo em ritmo de urgência, a pergunta que eu faço não é se eles querem o bem do trabalhador. A pergunta é: eles tinham informações necessárias para votar com responsabilidade? Porque urgência e seriedade não são a mesma coisa. E a Constituição, diferente de uma lei comum, não se desfaz no dia seguinte. E isso precisa ser dito com todas as letras. A aprovação dessa PEC não pode ser item de barganha política. Não é uma votação sobre preferência de partido. É uma votação sobre a vida de milhões de brasileiros, hoje, e das gerações que vêm depois. Porque o que a gente decide agora sobre como o trabalho funciona, sobre como o sistema previdenciário vai ser sustentado, sobre que tipo de emprego vai existir, não afeta só nós que estamos aqui hoje. Afeta quem ainda está na escola, afeta quem ainda nem nasceu, afeta quem vai herdar esse sistema que a gente está construindo agora. E quando uma decisão desse tamanho é tomada no calor da campanha, sem estudo, sem debate técnico, sem olhar para frente, quem paga a conta não é o político que levantou lá a mão no plenário ou sei lá, que apertou o botãozinho. É o trabalhador que o projeto diz que está protegendo. E é por isso que esse debate importa. E é por isso que eu estou aqui de novo. E é por isso que precisamos todos nós estarmos muito bem informados. Dito tudo isso, vamos à conta. Quando você reduz a jornada sem reduzir salário, e é isso que o projeto propõe, alguém paga essa diferença. Quem paga? Pensa aí numa tempestade no mar, tá? Tem um navio que um navio de cruzeiro enfrenta. Esse navio ele tem tecnologia, tem estrutura, tem uma equipe super treinada, mas nesse mesmo mar também tem um barco a remo que enfrenta essa mesma tempestade. Ele não tem motor, não tem proteção, e na verdade não tem nem margem de erro, né? Os dois vão sofrer. Os dois estão no mesmo mar. A grande empresa vai sofrer, vai precisar se adaptar, talvez cortar, talvez automatizar. Mas a pequena, que abre cedo, o salão do bairro, o mecânico aí da esquina, o mercadinho, que tu conhece o dono pelo nome, esse sofre sem rede de proteção. Faz um exercício comigo. Amanhã, semana que vem, na hora de sair de casa, olha ao redor. Conta quantas grandes empresas, grandes corporações tu vai ver no caminho do trabalho, do mercado, da escola. E depois tu conta quantas pequenas empresas tem. 97% das empresas brasileiras são pequenas. E são os que menos têm margem para absorver esse impacto.
Quando o dono não aguenta, não vai ser a multinacional que vai abrir uma filial no lugar. Vai ficar no espaço vazio. Ou vai virar um negócio informal. E não afeta só o dono da empresa. Afeta a cidade inteira. Porque existe uma mudança junto com isso, outra mudança acontecendo no Brasil, que quase ninguém está conectando com esse debate, que é a reforma tributária. Esse novo modelo passa a valorizar cada vez mais o local onde o consumo acontece. Ou seja, quanto mais atividade econômica formal uma cidade consegue manter dentro dela, mais ela tende a participar dessa arrecadação. Agora pensa numa cidade pequena. Se a padaria fecha, a loja fecha, o mercadinho deixa de contratar, se parte dos negócios migra para a informalidade, o problema não fica só na empresa, com o empresário. A cidade perde movimento, a cidade perde consumo, a cidade perde arrecadação. E pouco a pouco as pessoas começam a comprar aonde? Fora. A trabalhar fora. A se mudar da sua cidade. E acaba movimentando a economia de outro município. Por isso aqui eu não estou falando apenas da sobrevivência de empresas, estou também falando de sobrevivência econômica de muitas cidades pequenas. Mas aí tu pode estar pensando aí, tá, César, beleza, interessante. Mas existem empresas que trabalham 40 horas em 5 dias e funciona. Por que não pode funcionar para todas? Uma pergunta justa, inteligente, mas também com uma resposta simples. Porque o Brasil, ele não é uma empresa só. Um escritório de advocacia pode organizar o trabalho em 5 dias. O serviço é intelectual, o horário é flexível, o cliente agenda. Agora, uma padaria não. A padaria abre cedo, fecha tarde, funciona sábado, domingo, feriado. Não tem como redistribuir turnos sem contratar mais. E contratar mais com todos os encargos que o Brasil tem para uma padaria não é opção. É inviabilidade. Então, quando alguém diz, mas já funciona para algumas empresas, a pergunta certa é, para quais empresas? Porque o que funciona para quem vende serviço intelectual não funciona para quem vende pão às 6 da manhã. E a lei não pode ser feita para um tipo de empresa, ela vale para todas. Agora, uma outra pergunta que eu quero te fazer. O que o trabalhador vai fazer com esse dia a mais de folga? Eu acredito que parte vai descansar, parte vai passar com a família, como é a justificativa, mas uma parte, e ela tenho certeza que não é pequena, vai trabalhar. Uber, iFood, faxina, marido de aluguel, motorista de aplicativo, motorista de turismo. Sabe por quê? Porque o ser humano percebe rápido que só não trabalhar não melhora a qualidade de vida, mas ganhar mais sim. E quando esse trabalhador faz esse extra, ele fará informalmente, porque ele não pode ultrapassar os limites desta PEC. Ele vai fazer sem carteira, sem contribuição, sem proteção. Ele vai ter mais exposição, com isso mais risco. Por exemplo, mais horas rodando de Uber é mais chance de acidente, mais entrega de bicicleta é mais chance de queda, mais trabalho braçal é mais chance de lesão. Quando esse trabalhador se machucar, ele vai para o SUS. Quando ele envelhecer, ele vai querer a sua aposentadoria. Mas ele não contribuiu para isso. E olha, o nosso sistema já não está de pé com folga. O INSS já está em déficit. A conta de aposentadorias e benefícios já é maior que a arrecadação. O Brasil hoje tem quase 40 milhões de trabalhadores informais. E essa lei, essa PEC, ela não alcança nenhum deles. Pior, ela pode empurrar mais gente para esse grupo. E quando você aumenta o custo de contratar formalmente, você pode aumentar o incentivo para contratar informalmente. Isso não é teoria. É o que acontece quando o custo sobe e o controle não acompanha. A matemática é exata. Mais gente consumindo o sistema, menos gente sustentando o sistema. A minha geração não sabe se vai conseguir se aposentar pelo INSS. Quem dera os nossos filhos, né? Essa conta existe. Ela vai ser paga de algum jeito. A pergunta é quem paga. E se alguém fez essa conta antes de assinar o projeto? Eu entendo quem propôs essa PEC por uma convicção. Mas me preocupa mesmo é quem vai votar a favor disso, sabendo de tudo isso que eu estou falando, só para garantir mais um mandato. Isso daí já não é mais projeto. Isso é perpetuação. E tem uma coisa que me preocupa bastante nisso tudo: o lobby. Eu já falei que as categorias, e sindicatos fortes, sempre negociam exceções, quando uma mudança grande entra em vigor. Mas a gente não precisa nem especular isso, tá? Porque isso já aconteceu. No texto que passou na Câmara, setores de saúde, segurança, transporte e limpeza urbana já articularam suas regras de transição e compensação diferenciada. Eles já têm uma cadeira na mesa em Brasília, eles já sabem como funciona o jogo, eles já garantiram a proteção deles antes do texto ser aprovado. Mas e nós, o comércio na rua? E a lojinha de bairro? É a padaria, o salão, o mercadinho, a oficina mecânica? Esses não têm cadeira na mesa de negociação em Brasília. Esses engolem a lei como ela foi escrita. Projeto que nasceu para combater a desigualdade, já nasce criando duas classes de trabalhadores: os que têm lobby e os que não têm. Também tem uma confusão e muita gente fica brava, nervosa, quando se fala no termo produtividade. Muita gente entende como uma crítica ao trabalhador brasileiro, como se o problema fosse preguiça. Não é. O brasileiro trabalha muito. Quem pega ônibus lotado às 5 da manhã, quem enfrenta trânsito, quem trabalha em pé o dia inteiro, quem faz hora extra para conseguir fechar as contas do fim do mês, não precisa provar disposição para trabalhar. O problema é que a produtividade não é somente o esforço humano. Produtividade também é infraestrutura, logística, tecnologia, segurança jurídica, burocracia, ambiente de negócio. Um caminhão parado numa rodovia ruim reduz produtividade. Uma empresa presa em licenças e burocracias eternas reduz produtividade. Um sistema tributário complexo também reduz produtividade. O trabalhador brasileiro muitas vezes corre uma maratona carregando uma mochila cheia de pedras.
E depois a gente compara o resultado dele com países que tiraram essas pedras das costas lá há décadas. Antes de copiar o resultado dos países ricos, talvez a gente precise discutir por que eles conseguem produzir mais com menos esforço. Analisando tudo isso, a conta que não foi feita, o sistema que já estão frágeis, a informalidade que vai crescer, eu fico ainda pensando num risco cultural que merece ser discutido. Quando todo esforço extra passa a ser visto com desconfiança, começamos a criar a ideia de que trabalhar mais para conquistar algo é errado. Eu não estou falando aqui de exploração, estou falando de liberdade. Porque quem quiser ganhar mais vai continuar tentando ganhar mais. Quem quiser acelerar um projeto, quitar uma dívida, ganhar um dinheiro, comprar alguma coisa, abrir um negócio, ele vai procurar uma forma de fazer isso. A questão é, essas pessoas vão encontrar caminhos formais ou informais? Se o caminho formal ficar cada vez mais limitado, parte dessas pessoas vai buscar alternativas fora dele, seja em atividades informais, em trabalhos paralelos sem proteção, em ocupações sem contribuição previdenciária. E a pergunta é, estamos criando mais oportunidades formais ou mais incentivos para fugir delas? No fundo, o problema não é a ideia de trabalhar menos. O problema é achar que dá para decretar qualidade de vida. Qualidade de vida se constrói com infraestrutura, com uma saúde que funciona, com transporte que existe, com empresa que sobrevive, com trabalhador que tem emprego formal. Quando você pula essa construção e vai direto para o resultado, tu cria uma lei que parece moderna no papel, mas na prática ela quebra. E o Brasil já fez isso muitas vezes. E a gente não precisa fazer isso de novo. Eu quero que o trabalhador brasileiro trabalhe menos e viva melhor. Mas eu quero isso de verdade. Não só no papel, não somente no discurso, de verdade. Eu acredito que a gente precisa discutir isso como missão de país, como geração que ainda pode fazer diferente. Nem que seja trabalhando mais agora, produzindo mais, construindo mais, para que os nossos filhos possam ter uma qualidade de vida real. Mas uma coisa é certa. Tem um ditado antigo que diz que não dá para colocar a carreta na frente dos bois, porque a coisa não anda. Então eu te pergunto, tu tinha pensado em algum desses pontos antes de assistir esse vídeo? A informalidade, INSS, a tua aposentadoria, o lobby que já está acontecendo, o impacto nas cidades? E se tu assistiu o primeiro vídeo, agora com esse daqui fechou o raciocínio pra ti? Ou abriu mais perguntas? Conta aqui no comentário. Diz aí. Se discorda, se concorda, se tem algum ponto que eu não falei, tudo isso importa. A gente precisa conversar. Estou preparando aí uma parte 3, onde eu tenho algumas ideias para esse projeto, da forma séria que ele precisa ser. Até lá.